Pois bem, o nosso movimento Verde e Amarelo Vale do Aço abre espaço para uma conversa franca com os nossos candidatos a deputados estadual e federal da nossa região do Vale do Aço. Pessoas comprometidas com as principais pautas, com as principais bandeiras de luta da nossa comunidade regional. Essa é a nossa luta e, por isso, estamos com esse espaço aberto, com uma conversa franca hoje com o candidato a deputado estadual, VV. VV já é vereador em Ipatinga e é candidato a deputado estadual com o número 11070. VV, bem-vindo. Muito obrigado, uma honra para mim estar aqui, diante da bandeira, diante de vocês, me apresentar. VV, você já é vereador em Ipatinga. Ser deputado estadual, para quê? Nós precisamos de representatividade. Não basta que a gente tenha votado em alguém. Esse alguém tem que conhecer a realidade. E nós compreendemos isso como essencial. Por isso, eu me dispus e, na verdade, é uma grande batalha, né? Estou disposto e nós vamos alcançar a vitória. E você tem ido a vários municípios, inclusive municípios vizinhos aqui, né? Para conhecer, de fato, essa realidade de cada cidade. Exatamente. Minas, ela é dividida em vales, né? Quando a gente conhece a realidade dos vales, nós percebemos que a solução é possível sem focar em um ou outro município. Quando você trabalha o vale, você alcança todos. Então, tenho andado, tem pessoas que estão nos apoiando em vários cantos de Minas, o retorno está sendo muito positivo, estou muito feliz com isso, porque é assim que se constrói, dentro da democracia, a representação política. VV, com relação à sua entrada na política, no seu histórico consta que você é um carteiro de profissão, né, concursado nos Correios. Como é que você se envolveu assim com a política? A política, no meu ponto de vista, ela começa dentro de casa, né? Eu, muito pequeno, sempre atuante na comunidade religiosa, dentro das pastorais, da igreja. Então, aos 21 anos, eu aceitei um desafio missionário e fui embora para a Amazônia, lá para o Pará, na Ilha do Marajó, e vivi alguns anos como missionário. E essa mudança de cenário, essa mudança de realidade, expande o horizonte da gente. Trabalhei com muitas ações pastorais e também com a comunidade em geral. E voltando para Ipatinga, eu já estava concursado pelos Correios, trabalhando, conhecendo a realidade local. Abriu ainda mais a minha compreensão, foi quando eu me dispus a fazer uma graduação na Federal de Ouro Preto sobre gestão pública. Gostei, fiz uma experiência política, né, partidária, minha primeira experiência numa campanha, e eu fiquei entre os 20 mais votados de Ipatinga. Não fui eleito, mas entrei em 2019, já estava numa pós-graduação me especializando em gestão municipal. Gestão pública, gestão municipal, abre bem os horizontes, né, para que você consiga enxergar de fato o que é o poder público. Abre muito, porque a gestão pública ela é muito bonita, muito bem elaborada, e ela trabalha ligada a planejamento. E isso é que muitas vezes nós não levamos em conta. Porque quando existe uma eleição e troca um prefeito, troca um governador, aquela obra para, a outra obra começa, depois chega o outro, e não, isso não existe. No planejamento, se você pegar na Constituição, ela já dá toda a orientação através de um processo. Né? No município nós temos um plano diretor, nós temos um plano plurianual, nós temos os orçamentos anuais. Quando nós trabalhamos dentro daquilo que se propõe, nós temos um planejamento no mínimo de 10 anos para uma cidade. Nós temos planejamentos para o Estado. Então, quando você conhece a máquina pública, conhece o processo, você consegue direcionar recursos e fazer planejamentos para o crescimento. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é necessário. E por que mesmo com um plano plurianual, 10 anos, algumas coisas na administração pública acontecem de forma, às vezes, até atropelada? Às vezes, a culpa é quando nós não temos um legislativo atuante. Porque a função do legislativo é fazer lei, mas também fiscalizar, animar a comunidade. Eu gosto de insistir nesses dois pontos. A fiscalização, a gente pensa que é só daquela conta. Não. É fiscalização do que foi proposto, do que foi planejado, do que está sendo realizado. Então, um legislativo atuante, seja no município, seja lá na Assembleia, seja no Congresso, nos dá uma representação consistente. Então, a nossa disposição dentro da Assembleia é fazer esse trabalho de sentinela mesmo, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, mas também os outros aspectos de uma ação que envolve a sociedade. As questões morais, as questões humanas, as questões
de princípios que também tem que ser colocado. Nós não podemos tratar o ser como coisa. O ser humano, ele tem todo um histórico e eu defendo isso, sempre defendi. Problemas regionais a serem enfrentados pelo VV 11070 como deputado estadual. Primeiro deles, nós temos que resolver essa situação da 381. Ele pode resolver? Não. Ele vai trabalhar no processo, fazer a integração, que é um dos pontos que hoje falta para a nossa região especialmente. Integração, qualidade, estrutura. Nossos municípios têm potenciais que não são explorados. Então, um problema nosso é a integração, seja na mobilidade urbana, seja na questão de segurança, que já está afetando todo o colar, né? E seja em outras questões, até a estrutura de saúde. Você pega um município como Ipatinga Polo, ele atende de uma parcela 35 municípios e de outra parcela mais de 60, né? Por exemplo, com o trabalho e o tratamento oncológico. Então, nós temos uma realidade que precisa ser trabalhada. Mas você tem solução para esses problemas? Você citou 2. Nós temos soluções. As soluções propostas são o direcionamento dos recursos adequados nas ações adequadas. Mobilização. Quem está no legislativo, ele tem uma capacidade que o legislativo local não tem, e nem o executivo local. Nós ultrapassamos a barreira do território, né? Um deputado estadual, ele pode produzir ou provocar o diálogo e a integração entre os municípios. Então, a solução que trazemos para uma região, ela normalmente ultrapassa o limite do município. E isso é disposição minha de trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho rodado, como nós falamos no início, vários municípios, várias realidades, e a solução está nessa integração. Recurso o Estado tem, recurso nós temos numa região, em várias regiões nós podemos fazer o uso do recurso, então é hora de a gente aproveitar e colocar isso em prática. Você também acredita que a região tem prejuízos quando vota em candidatos, eu chamo de candidatos Copa do Mundo, aqueles que só aparecem na região de 4 em 4 anos, recebe o voto, depois vai embora e some, né? Muito prejuízo. Alguém ganha, porque esse candidato é de alguma região, mas é importante nós olharmos isso. Onde eu estou, onde eu vivo, uma pessoa que tem o acesso, que tem disposição. Existe candidato de fora que pode investir? Sim, existe. Mas acontece que nós estamos nesse movimento para valorizar aquele que é da sua região, né? Então é um projeto que já estamos caminhando há uns 2 anos, de valorização, de reconhecimento e até também de garimpagem das pessoas que estão se dispondo para que tenham essa condição de fazer a representação. Paraquedista, não. Nada contra os paraquedistas, mas contra os políticos paraquedistas que só aparecem na nossa cidade em véspera de eleição e vem com o bolso cheio, investe alto, pega os votos, vai embora e a gente fica aqui a Deus dará durante mais 4 anos. VV 11070 eleito. O que faria de diferente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Eu tento fazer acontecer o mesmo que acontece na minha ação parlamentar dentro do município. A integração. Procurar as realidades, as pessoas, no caso de uma Assembleia Legislativa, os municípios, as regiões, levantar a necessidade e trabalhar para que isso seja contemplado. Muitas vezes, eu gosto de falar, e ontem mesmo em reunião eu falava com a comunidade, o legislativo ele tem que ser provocado pela sociedade. Ele representa o povo, ele não representa o governo, mas ele não é onipresente nem onisciente. Tem que ter a provocação. E quem está no legislativo e se chateia quando ele é provocado, ele está no lugar errado. Porque a realidade dura que ocorre, ele vai saber quando alguém conta para ele. Não é 100%, mas grande parte dos problemas a gente não fica sabendo. Eu estava lá num grotão em Vermelho Novo e falando a realidade deles, nós fomos vendo uma necessidade de um trator. Quem está no outro canto não sabe, mas nós pegarmos aqui a região industrial nossa, o trator já não faz tanta diferença. Mas numa região que vive de lavouras, de plantios, então é conhecer a realidade para fazer a diferença. Contar com o VV 11070 para as pautas morais, a sociedade pode? Por exemplo, posição do VV em relação ao aborto. Totalmente. A estrutura moral é o norte daquela pessoa que tem equilíbrio, centrado, né?
em relação ao aborto, eu trouxe até aqui, às vezes as pessoas me perguntam por que eu apareço com essa réplica, né? Não é uma miniatura, viu, gente? É uma réplica de um feto com 12 semanas. Então, em 12 semanas de gestação, a mulher tem um bebê, um feto, nesse nível de formação. Já todo formadinho? Todo sim. formadinho, todo preparado para a vida. Deus é perfeito. Por isso nós defendemos, desde a concepção, a defesa da vida. Aqui em Ipatinga nós fizemos, logo nos primeiros meses que eu entrei, a gente conseguiu estabelecer o dia do nascituro, que já é uma lei nacional, mas queríamos celebrar aqui. E vários municípios estão também copiando para a defesa da vida. É uma honra para a gente quando as pessoas pedem a cópia do projeto. Ideologia de gênero. Fora de cogitação. Né? Isso é uma teoria, é bom a gente lembrar isso. Isso é uma teoria, não é um fato. Então nós não temos obrigação de aceitar isso como uma realidade. Isso é uma proposta, uma teoria que foi elaborada e muitas pessoas acham que é realidade. E inclusive a máxima da teoria é dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não existe isso. Nós somos feitos desde a nossa concepção como nós somos. Agora, se depois a pessoa se acha e quer que a sociedade aceite, é um outro debate, uma outra história. Nós somos o que somos. Eu posso, de repente, me sentir um milionário. O Banco do Brasil é obrigado a colocar milhões na minha conta. Eu posso me sentir um japonês e meu olho vai ficar puxadinho. Não vai ficar, não vai. E ninguém vai ter que me enxergar dessa forma, né? Exatamente. Não existe limites, né? Política de desencarceramento em massa. Isso é uma loucura. Não existe. Né? Já existe uma estrutura para a questão do encarcerado, para a educação e também para a punição. Senão até a repressão, né? Senão não chamaria penitenciário. Legalização das drogas. Zero. Totalmente fora. Sou totalmente contra. Erotização infantil. Piorou. Isso aí para mim é um abuso e uma violência à criança e ao adolescente. Liberdade religiosa. Plena. Existe limite? Sim. Nós vamos colocar o limite como a minha liberdade, o meu direito chega exatamente para onde começa o do outro. Vencendo isso, total liberdade na expressão religiosa. Candidato a deputado estadual, VV 11070. As suas considerações finais, falando para aquelas pessoas que ainda não decidiram o voto, estão procurando um candidato que tenha o perfil do VV. Pense bem, a nossa chance é essa. Para deputado estadual, VV 11070. Agora, ele sozinho não faz nada. Pense bem no seu deputado federal, pense no nosso presidente, vou dar só uma dica, né? Nosso governador. Então, é assim que nós vamos vencer, juntos. É oportunidade. Tem muita gente ainda com dúvida e você pode ajudar a convencer para o melhor. Chegamos então ao final de mais esse bate-papo com um dos nossos candidatos a deputado estadual pela região do Vale do Aço. Movimento Verde Amarelo Vale do Aço. Uma conversa franca para que você possa decidir pelo melhor para a nossa região. Obrigado.